e curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. Sexta aula, resistir é sofrer. Canalização. Hélio Couto e Osho. Hélio, boa noite. Antes de começarmos a ver alguns experimentos de física, vamos fazer algumas considerações. Este é um curso de manifestação, lógico, de criação, manifestação da realidade. A pessoa cria a própria realidade. Para isso que serve mecânica quântica. Não é para fazer GPS, nem bomba atômica, nem internet sem fio. Nada dessa parafernália. É o óbvio ululante. É para entender como funciona o universo, para se criar a realidade que se quer na própria vida. Como é que funciona o universo? O que todos os experimentos mostraram. A consciência é a base de tudo, permeia tudo o que existe. Tudo o que existe é pura consciência. A matéria é uma simples manifestação da consciência. Na verdade, só existe a onda. Não existe matéria. O estado fundamental é a onda. A matéria é só uma manifestação. E tudo é consciência. Ótimo. Agora, vocês veem qual é, normalmente, a reação que as pessoas têm a mudar as crenças. Se não mudar as crenças, não mudará, absolutamente, nada. Nada. Continuará tendo os mesmos resultados, sem mudar coisa alguma. Isso pode acontecer depois de 1 milhão de anos de mecânica quântica, 1 milhão de anos de leitura de livro, 1 milhão de anos de palestra, e 236 curso de aplicações práticas da mecânica quântica, e a ressonância harmônica continuará tudo igual. Pode explicar quantas palestras forem? 50. 3 horas cada uma, 150 horas, 5 anos, e não acontece nada, porque a pessoa está escutando tudo aquilo, mas ela não muda 1 milímetro daquilo que ela acredita. Ela entrou na palestra como entrou há 5 anos, para começar a fazer. 5 anos depois, 50 palestras. Portanto, ela não mudou 1 milímetro. Como que terá resultado? É impossível. Estuda-se para aprender. Porque, senão, não há sentido nenhum. Você pega um livro para ler, para quê? Ler romance, porque se pegar um livro de mecânica quântica e não for para aprender alguma coisa, e aprender significa eu não sabia. Agora, eu sei. Eu mudo meu comportamento, eu mudo minha consciência de acordo com a nova lição que eu aprendi. Se você ler o manual do carro e continuar dirigindo o carro da maneira errada, como que se classifica uma coisa dessas? Aluno. Vai estragando. Pois é. Você está estragando o carro. Abre o manual, que o negócio não está andando, certo? Está dando problema de câmbio, de tudo. Você pega o manual e lê: precisa dirigir desse jeito, precisa trocar o óleo nessa quilometragem. Está. Lê o manual completo, e continua dirigindo o carro sem trocar a correia, sem trocar o óleo, sem pastilha, nada. Nada. Aquele manual serve para o quê? Muita gente faz isso com os carros, não? Literalmente falando. Vocês já sabem disso. Muita gente trata o carro como se fosse, põe gasolina e anda. Não existe manutenção. Não existe manutenção preventiva, não existe nada. Quando para na rua, parou. No caso da mecânica quântica, é a mesma coisa. Cai na mesma situação. Ouvimos os comentários que são feitos durante na palestra, mostrando exatamente isso. Quer dizer, você vem na palestra, essas pessoas vêm na palestra, para quê? Supõe-se que é para aprender alguma coisa, certo? Porque não é um teatro. Não é Hélio Couto e Osho 237 é uma comédia. Não é showbiz. Você não veio para se divertir.
Você não foi ao cinema para assistir um filme diletante, que entra por aqui e sai por aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro. Supõe-se que uma palestra de metafísica, relacionamentos e tudo mais, seja para aprender alguma coisa. A pessoa sai numa tarde de domingo e gasta 3 horas só para resistir. E resiste o tempo inteiro. Resiste. Está se explicando e outro comenta: não, não é assim. Explica outro conceito e réplica: não é assim. Explica outro conceito: não é assim. Então, se já sabe tudo, por que vem? Essa é a pergunta. Não é verdade? Se já sabe tudo, não aceita nada que está sendo explicado, contrário a tudo, é o que eu falei. Corintiano fala com corintiano, palmeirense fala com palmeirense e assim por diante. Assim, eles se entendem. Porque, se não, como é que faz? Você é de um partido, vai numa convenção do outro partido, faz o quê? Atacar o partido. Ora, defende a sua ideia lá no seu partido, faz toda a campanha que quiser com as pessoas que ainda não têm partido, faz campanha eleitoral. Agora, ir na sede do outro partido para atacar na hora que está tendo a convenção, como é que se pode classificar um negócio desse? Só pode ter um nome. É oposição, pura e simples. É destruir. Então, quem presta atenção no que acontece durante a palestra, percebe claramente. Como eu fico de frente, eu vejo. Vocês ficam de costas, não veem o que está acontecendo, mas dá para ver claramente o tamanho da resistência que existe. Se não mudar nada do que você acredita, não haverá resultado algum. Porque o resultado que acontece é, única e exclusivamente, pelo estado de consciência da pessoa. Não existe outra mágica. Não existe mais nenhuma técnica, não existe ferramenta, não existe coisa alguma no mundo, que resolverá o problema, a não ser a sua própria consciência. Agora, hoje eu recebi um torpedo assim. O gerente quer cancelar o meu cartão de crédito. Não deixe isso acontecer. Essa pessoa faz 1 ano que faz ressonância. Ou pede 238 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. Libera o meu cheque especial, ou vai ter uma reunião. Eu quero que aprove o contrato. É desse jeito a anamnese. Terça, quarta, quinta e sábado. É só assim. E entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, é isso. Quer dizer, a ficha não cai. Só altera mudando a consciência. Enquanto isso não ficar claro, que a consciência é o universo inteiro, isso ficou claríssimo no experimento da dupla fenda, não, do efeito retardado. Não existe matéria, só existe consciência. Então, tudo o que acontece na vida da pessoa é fruto da consciência que ela possui. Ela acredita em problema, ela tem problema. Ela acredita em doença, ela tem doença. Ela acredita em prosperidade, ela tem prosperidade. Tem emprego, tem qualquer coisa. É puro, puro estado de consciência. Pensou: ah, é difícil, passou a ser difícil. Não dá para conseguir isso, não dará mesmo. Ah, dará tudo errado, dará tudo errado. Ad infinitum. Fica lá. Fiquem lá no umbral com milhares e milhares, eternamente. Se não for alguém até lá e bater no seu ombro e te acordar. Escuta. Quando se vai para o umbral, para fazer atividades do tipo ajuda, é para recuperar algumas pessoas. Resgatar. Existe gente que está lá chafurdando na lama, se agarrando no monte de barro, pensando que é um monte de ouro, ok? Toda pessoa que é apegada a dinheiro, cai nessa situação. Ela acha que é um monte de ouro e se agarra na terra, na lama, do umbral.
Portanto, alguém que vai lá pela primeira vez, que não tem noção de como é que é a consciência humana, mas tem compaixão, dá uma olhada naquilo e fala: coitadinho, vou ajudar esse sujeito. Quem é mais experiente, fala assim: não perca tempo, porque dará na mesma. Não adiantará nada. E o outro responde: não, mas deixa tentar, então, vai. É instrutivo. Então, a pessoa vai até lá, agarra o cara que está na lama, tira ele fora da lama. Soltou. Ele de novo, já mergulha na lama, de novo. Por quê? Ele continua vendo ouro na lama. Não mudou nada na consciência dele. Então, como é que faz para recuperar essas pessoas? Adianta ir lá e tirar? Não adianta. Hélio Couto e Osho 239. Ele volta. Você tira, ele volta. Tira novamente, ele volta. Só quando muda o estado de consciência é que ele pode ser recuperado. Até lá, não há o que fazer. E para mudar o estado de consciência, já viram quanto tempo dura, quanto que demora? Para conseguir um relacionamento, precisa seguir um protocolo, que está explicado no DVD Reaprendendo a Amar. Existe um protocolo. Precisa ser conduzido assim, 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 porque envolve uma bioquímica, a criação dos neurotransmissores. Os neurotransmissores são o resultado que provoca o que a pessoa sente. Então, todo sentimento existe uma contraparte bioquímico. Dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina, norepinefrina, etc. Numa fórmula X% para cada coisa desta, significa que há um sentimento X. Isto é bioquímica. Você avalia o sangue. Foi testado em laboratório. Existe muito material sobre isso, científico, de pesquisa. Não é um achômetro. Então, para dar certo, é necessário conduzir assim, 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 assim e assim. Ponto. Deu certo, funciona, sem margem nenhuma de erro. Para destruir, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que constrói, destrói. Faz assim, assim, assim. Você destrói a fórmula, muda a composição de dopamina, serotonina, endorfina, em termos de percentuais. Fim. Falando, popularmente, matou a plantinha. Ponto. Isto é ciência. Já falamos quantas vezes? Entrou por aqui e saiu por aqui, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Estou falando de relacionamento, que é um negócio bem banal, sendo possível todos entenderem, certo? Quantas pessoas, depois de ouvirem, acreditam nisto? Quantas pessoas aplicam? Quantas? 0? Uma. Não sei. Porque o que eu ouço é: isso não dá para fazer, entenderam? Então, após palestra de relacionamentos e outros vários workshops, o resultado é 0 do público. O que faltou explicar? Está claríssimo. Ou não? É grego. Estou falando grego. Está claríssimo. Precisa fazer assim, assim, assim. É uma fórmula, igual fazer bolo de chocolate. Tanto 240 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica de leite, farinha, chocolate e fermento. Mistura tudo, coloca no forno e 40 minutos. Ponto. Tira com 35 minutos, ou deixa 58 minutos, ou põe mais fermento, ou tira, não terá bolo. Interessante, para fazer um bolo de chocolate, todo mundo segue. Na vida, que se quer, o resultado não é. Se não tiver bolo, há sofrimento. Se não segue a regra, se não segue as leis, sofre, porque mexerá com o sentimento. O que acontece? Então resistem. Não muda. Como é que terá relacionamento se não entender esse processo, se não fizer direito? Agora, pergunta: por que não faz?
E isso vale para todas as leis de economia, de metafísica, de tudo que estamos explicando, de espiritualidade, de tudo. Ah, não concordo com o que o Hélio disse. Tira do forno o bolo com 20 minutos, o que dará? Mas é o que eu escuto depois. A pessoa vem e pergunta: o que você fez? A pessoa diz: mas, eu fiz assim, assim. Lembra que não era para fazer assim? Pois é, deu tudo errado. Então, na próxima vez, se fizer certo, dará certo. Vamos ver na próxima vez o que acontecerá. Mas, vamos voltar lá. Qual é o problema de mudar aquilo que você pensa? Qual é o problema? É uma disputa de ego? Porque só pode ser isso. Qual seria a explicação? Ego, não é. É o que o Hélio acha versus o que eu acho, e o que eu acho está certo e o que o Hélio está falando está errado. Então, é puro ego, porque não existe outra explicação para um negócio desses. Cientificamente está provado, porque a pessoa teima em fazer o contrário, não é verdade? É absolutamente irracional. E os resultados não aparecem. Agora, vocês viram o e-mail que recebi do menino no domingo, e li. E-mail lido durante uma palestra. Aquele menino mudou da água para o vinho, de roqueiro metaleiro para música clássica, em 4 meses. Ele tem uns 29 anos de idade. Sofreu uma lavagem cerebral a vida inteira. Em 4 meses, ele escreveu um e-mail daquele, isto é, assim que ele viu que o que ele acreditava a Hélio Couto e Osho 241 não funcionava, ele pegou tudo, fez um pacotinho, chegou aqui e pumba, lixo. Jogou no lixo 20, 30 anos, de crenças. Tudo o que todo mundo ensinou para ele. Bastou mostrar: olha, é assim, 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 acabou. Provou, está provado, fim. Pega a crença e joga no lixo. Se não, no caso de relacionamentos, o protocolo diz que você deve contar umas historias com arquétipos dentro para poder formar os neurotransmissores em quem você está conversando. Ponto. O que eu ouço? Mas não é o homem que tem que tomar a iniciativa. Entenderam? É um exemplo. Continua com a crença antiga. Eu acabei de explicar como funciona para conquistar quem você quer. Porém, há uma crença da infância, lá de não sei onde, de que temos que esperar os homens tomarem a iniciativa e nós ficamos esperando. Por mais que a ciência mostre que isto não funciona, qual é a reação? Os homens têm que tomar a iniciativa. Nós não podemos fazer nada. Continua, explica de novo. De novo. De novo. E de novo. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 5, e o que acontece? Continuam achando que os homens tomam a iniciativa. Temos que ficar esperando. Está entendendo o que é resistência a mudar as crenças? É isso. Quem disse que os homens têm que tomar a iniciativa? Quem disse que as mulheres têm que ficar esperando? Quem disse isso? Onde foi determinado como uma lei cósmica, uma constante da física? Onde? Mamãe falou, a vovó falou, a tataravó falou, na Idade Média falaram, e perpétua, não é assim? Prova-se que aquilo ali não funciona, mas, adivinha? Você está com alguém, consegue o que quer. Não. Portanto, não está funcionando. Se mudar o comportamento, mudar a atitude funcionará, que então, você tem quem você quer. E? Não, mas os homens têm que tomar a iniciativa. Percebem? É medieval uma situação como esta. E isso vale para tudo o que está sendo explicado nesse curso, nas palestras e nos atendimentos. Atendo 242 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica e explico tudo. Olha, é assim, assim, assim.
Ah, sim, 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 sim e sim. Sai pela porta. Uma semana depois, fico sabendo que fez tudo ao contrário. Porque vem em grupos. Existem grupos que fazem a ressonância. Vêm todos daquele grupo. Então, é fácil saber como é que o grupo está indo. Porque você saberá a anamnese de cada um, todos eles interagem entre eles, não tem como, eu acabo sabendo. Pergunta: para que, qual a vantagem de enganar o Hélio, mentir para o Hélio, mentir para o terapeuta? Qual é a vantagem? É muita esperteza, não? Você engana o seu contador, o seu advogado e o seu terapeuta. São as três pessoas que não pode enganar, certo? O seu advogado, o seu contador e seu terapeuta. Mas, justamente você fará isso? Eu sou esperto. Passei meu contador para trás. Passei meu advogado para trás. Passei meu terapeuta para trás. Então, para que vem? Não é verdade? Explica-se. Na hora concorda com tudo, na verdade, entra por aqui e sai por aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro, e a maior prova é que, depois, a pessoa, na sala de espera perguntará: eu devo escutar 18 vezes por dia? Eu coloco o som em 80 decibéis. Quando eu acabei de falar, uma única vez ao dia. Está claro? Uma vez ao dia. Dá play, vai embora. Volume zero, mas não saiu da sala, perguntará: quanto de volume que põe? Escuta quantas vezes ao dia? Quer dizer, onde que a pessoa estava com a atenção na hora que foi explicado e replicado. Presta atenção, uma vez ao dia, está entendendo? No dia seguinte, mais uma vez pergunta de novo. Não dá outra. É e-mail. É torpedo, é pergunta. Como que eu coloco para tocar? Então, imaginam, se uma mera recomendação de duas coisas, dá play e vai embora, zero, não consegue aceitar isso. Porque a pessoa resiste. Volume zero, aperta o play e vai embora. Qual é o problema? Onde que existe chifre no cavalo? Agora, se resiste a uma simples metodologia de escutar o CD, imagine a metafísica do universo, como funciona o mundo. Imagine falar. O Jardim Hélio Couto e Osho 243 do Éden nunca existiu. Que nada. A pessoa continua tocando a vida como se o Jardim do Éden tivesse existido. E a vida da pessoa está debaixo de todas as conclusões desta história. Não é à toa que chama Gênesis. O Ocidente inteiro está construído, filosoficamente, economicamente, politicamente, socialmente, em cima dessa história. E no Oriente, há outra história, certo? Do outro lado do mundo, há outra história das 72 virgens. E a pessoa continua vivendo, esperando a hora da morte, porque ela irá para o descanso eterno, finalmente descansará nos braços do Senhor. Entendeu? Então, é ponto para manifestar o carro, a casa, o apartamento, joias, dinheiro, viagens, relacionamentos, saúde, roupas, etc., etc., tudo o que se pede. Liberar, pagar o precatório, liberar o cheque especial, não deixar o gerente caçar o seu cartão de crédito. É preciso entender e aceitar as regrinhas de como funciona o universo. Fim. Isso é mudar o estado de consciência, o sistema de crenças, o paradigma. Está tudo debaixo do paradigma. Tudo. Tudo, integralmente. Tudo. Não mudou a crença, não muda nada. Depois, fica patinando. Fica patinando. Fica na dependência e adivinha? De o Hélio fazer, não é mesmo? Vem uma pessoa e fala assim: eu vou fazer ressonância, mas eu não quero ficar dependente. A ressonância é para libertar a pessoa. Mudou, vai embora. Existe mais gente que precisa aprender.
mas ficará e se transformará na bengala. Vai virar o bengala, porque tem que voltar no xamã, no pai de santo, certo? E pedir novamente, para o padre, para o pastor, para o todo. Precisa pedir. E o que o todo pode fazer? Se a pessoa acredita em problema, ela terá problema. Ele não pode fazer nada. Põe-se a ressonância, aumenta o magnetismo, começa a ganhar dinheiro, inúmeras situações acontecerá, mas os 244 cursos de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica pensamentos continuam os mesmos, as crenças, as mesmas. Então, enquanto o elo estiver trabalhando, as coisas vão andar, com certeza, tudo melhora. A pessoa multiplicou por 4 vezes a renda dele, em questão de meses. O outro, em 2 meses, dobrou o faturamento dele. E, lembra aquele outro caso comentado nas aulas passadas, aquele executivo, que chegou com 160 funcionários, para fazer ressonância. 1 ano depois ele já tinha sido promovido 2 vezes e estava com 1000 funcionários, já abaixo do vice-presidente. Pois é. Ele saiu da empresa e foi para uma gigantesca multinacional. Ele está há 3 meses nessa gigantesca multinacional. 3 meses, imagina, ele está se ambientando. Está conhecendo. O negócio possui 180 mil funcionários. Então, ele ainda está viajando para baixo e para cima, pelo mundo, para conhecer a empresa, para poder entender o entorno que ele está. Ok. Ele veio, já fez 2 retornos, depois que entrou nessa empresa. No segundo retorno, expliquei. Você vai fazer assim, 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 assim. Ponto fez. Esse segue. Esse segue, mesmo. Se eu falar, se joga no rio Tietê de terno que ganhará dinheiro, ele se joga. Esse funciona. O que aconteceu com ele? Imediatamente pediram ajuda num outro negócio, em outro projeto da empresa. Ele não fez questionamento nenhum, porque, normalmente, nessa empresa a primeira pergunta que se faz é o seguinte: o que eu levo nisso? Eu vou te ajudar, mas qual é a minha vantagem? É isso que todo mundo faz nessa empresa. Ele não fez essa pergunta. Precisa da sua ajuda? Onde? Pronto. Ele foi lá e fez. Só que esse, onde ele entrou, abriu uma venda de $100 milhões, para pessoas do outro departamento, ok? Que ele foi ajudar. O gerente dele, já chegou para ele e falou: olha, não se preocupe. Esses $100 milhões vão contar para sua meta. Pronto. Está resolvido o problema da meta dele, no primeiro ano. 3 meses que ele está lá, ele já está envolvido em negócios desse porte. Elo Couto e Osho 245, e ele também comenta que adora o que faz, trabalha dia e noite. Pois é. Então, essa é uma pessoa de carne e osso, igual a todo mundo, mas ele muda. Se você fala, não é aqui, ele vai aqui. Ah, não é mais aqui. Agora é aqui, ele vai. Não é mais. É para cima, é para baixo, ele muda. Provou-se que o resultado que ele está tendo não é o suficiente por causa da crença errada dele, porque ele teve que mudar de crenças, porque quando ele bateu em 2 meses nessa empresa, ele entrou em crise, porque o dono é outro. É muito mais feroz. Eu falei, não. Escuta, não é nada disso. Você fará dessa forma, revirou do avesso, porque teve que mudar uma crença dele. Mudou. Apareceu um negócio de $100 milhões. Então, existem pessoas que conseguem mudar, tem pessoas cujo resultado aparece, inevitavelmente. Você concorda que os homens têm um cérebro muito mais prático e direcionado para as determinadas coisas, do que as mulheres? Elas acabam dificultando mais. Ou não?
Eu não estou querendo justificar, estou fazendo uma pergunta, até porque isso é provado, também, cientificamente. Nestes dias assisti a um vídeo que eu adorei. Fala sobre relacionamento. O homem, ele consegue pensar só naquilo. Para a mulher, é diferente. Acho que todas nós temos aqui. Não estou querendo defender, mas eu também estou lutando com algumas crenças. Para mim, é tão lógico o que você fala. Eu sou apaixonada por isso tudo. Tenho lido muitos livros, feito tantas coisas há tantos anos, mesmo antes de te conhecer, que claro que eu falo. Puxa vida, porque eu estou patinando, porque eu ainda estou assim. Eu quase não venho mais, eu até ia conversar com você, mas, se eu estou fazendo a coisa certa. O homem tem realmente um cérebro mais prático? 246 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Não, não é. O homem tem o foco fechado e a mulher tem o foco aberto. Ela consegue fazer 18 coisas, mais 6 pratos de almoço, e termina no mesmo tempo. Isso não atrapalha. Não atrapalha, nesse aspecto. Não. Não é. Porque a gente pensa em todas as crenças e se deixa levar. Não. Não é. Na questão da crença, não é. A questão da crença é o seguinte, vamos radicalizar. Se a mecânica quântica provar que a sua religião está furada, você abandona a sua religião. Essa é a questão. Essa questão é a questão fundamental, porque é em cima. Não, porque essa já era, deixa de lado. A gente já transpassou. Já está num passado remoto. E o que vem depois? Quantos fatores interferem nesse resultado total? É uma série de situações. Todas as crenças. Por exemplo, realmente, porque é tudo desenvolvido em cima da religião. Bom, está tudo, é tudo debaixo da religião, certo? Porque tudo é místico e tudo é mágico e tudo tem um xamã e tem o pai de santo. E você precisa de Deus, e precisa de não sei quem, Hélio Couto e Osho 247, porque ninguém quer assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Quem que criou a doença? Você. Quem criou o desemprego? Você. Quem criou o problema? Você. Tudo o que aconteceu de desgraça na sua vida, quem que criou? Você. É verdade. E que toda a desgraça que ainda acontecerá, de quem que é? Você. Vocês ouviram que o menino escreveu, com 4 meses de ressonância. Agora, vamos pegar um exemplo. Eu não vi. Você pode falar para nós? Que ele falou? Eu não estava no domingo, infelizmente. Ele falou que entendeu que é o responsável pela criação da vida dele que se sabotou, resumidamente. Com 4 meses de ressonância, partindo de uma tremenda lavagem cerebral, o menino jogou tudo, pegou tudo, jogou no lixo e falou: agora eu entendi, eu sou responsável pela minha vida. Com 4 meses, ele mudou tudo. Agora, um exemplo, vocês já sabem que toda doença é fruto de uma psicossomatização, certo? Então, existe uma contraparte metafísica em toda doença psicossomática. Aliás, o seu próprio carro é um exemplo disso também. O Gasparetto tem um livrinho que correlaciona o seu carro com a sua personalidade. Os probleminhas que tem no seu carro estão lá, no livro, ele tem uma tabelinha. Probleminha no para-choque significa o que na sua vida. Probleminha no pneu significa tal coisa. Existe um livrinho dele, muito interessante. Tem. É você e seu carro, não é isso? 248 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica, é algo assim. Você e seu carro. Então, vamos lá. No caso de gripe.
gripes e resfriados. O que significa gripe e resfriado? Por que a pessoa tem isso? Baixa imunidade. Baixa imunidade. Biomolecular, medicina. A metafísica, qual que é? Confusão mental. Não. Rejeição ao trabalho. Ponto. Pura e simples. Faz um pequeno experimento. Dá vazão à preguiça e me conta o que acontecerá 3 dias depois com você. Solta, entrega-se à preguiça. Que coisa horrível ter que trabalhar. Que coisa horrível ter que levantar de manhã. Que coisa horrível ter que fazer essa operação, essa função. Ter que fazer isso. Ter que visitar o cliente. Ter que, não vou fazer ok? Faz isso. Conta-me se em 3 dias depois não terá gripe. É líquido certo. E a resistência a esta ideia? É feroz, não? Ou não? Se a gente trocar o vocabulário? E se a gente trocar gripe igual vagabundice? No dia em que este planeta mudar, e que todo mundo entender de metafísica, e todo mundo decorar o livrinho da Louise Hay, que fala doença tal é tal coisa. Doença tal é tal coisa, dá o sentimento. É por isso que lá no alto, nas altas esferas celestiais, existe pouca gente. É pouca gente. Porque lá não existe margem para esse tipo de coisa. Pensou, criou. Sentiu, criou na hora. Aqui ainda leva 3 dias. Nas altas esferas é instantâneo, nanosegundo. Então, lá, ou absoluto controle emocional, sentimental, intelectual, ou todo mundo percebe. Está na cara. Aliás, lá se lê pensamento, todo mundo lê o pensamento de todo mundo. Lá, Hélio Couto e Osho 249 visão remota e a habilidade normal de todos os habitantes lá de cima. Portanto, começou com preguicinha, todo mundo sabe que você está com preguiça. E, se der vazão, para onde você vai? Na hora desaparece. Desaparece. Desaparece e aparece no umbral. Lá na lama. Instantâneo. Teletransporte. Teletransporte mesmo. Desaparece, sumiu aqui, está lá, sumiu. E, imediatamente, já se materializou na lama. Então, quando aprendeu um pouquinho, na hora que cai na lama, pensa: não, não posso. Não posso ter preguiça. Vou trabalhar. Pronto, ele desaparece do umbral e reaparece aqui. Agora, imagine, com essas resistências todas, como é que a vibração pode subir? Com a resistência à evolução, porque, em última instância, é isso, não é? É a resistência à evolução. Imaginem vocês, se resiste para ganhar dinheiro, para ter relacionamento, para comprar coisas. Resiste a aprender como que se consegue encher a loja de cliente, ganhar dinheiro. Imagine quanto a evolução espiritual, o quanto que não se resiste. É por isso que o nosso cliente, de 15 anos de idade, no colégio que ele está, bastava ele falar a palavra vácuo quântico e meia dúzia de colegas vão para cima dele para discutir com ele. Não pode comentar na sala. 15 anos de idade, ele não pode falar vácuo quântico que todos vão para cima. 15 anos. Já estão totalmente robotizados, todos já zumbis. Então, qual é o nosso trabalho? É necessário questionar a lista de crenças, lembra? Lembra, a lista de valores que falei? A lista mostra exatamente como é a sua vida. Agora, sistema de crenças. Pega todas as áreas e lista o que você acredita sobre dinheiro, saúde, relacionamento, emprego, entrevista de emprego, vendas, e assim por diante. Vê o resultado que está tendo e vê a crença que tem. Compara resultado versus crenças. Se não questionar e não mudar as crenças, resultado 0, 0.
Esse curso só será dado esse ano, uma única vez na história. Acabou. O ano que vem não terá mais este curso. Portanto, o que tem que perguntar, pergunte esse ano. Será concluído esse ano 250 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. Há mais coisa para fazer na vida do que, de novo, curso nível I. De novo, nível I. Não. O tempo urge. Está sendo codificado em DVDs, em cada um deles, um pedaço do segredo, outro pedaço. Outro. 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 Outro e outro. Todo quebra-cabeça. Agora, as pessoas vão à palestra e resistem. Não, não é assim, não é assim. Não é. Então, continua errando, não? Continua. Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Quer pela dor, fica tranquilo, que tem bastante. Terá bastante, com certeza. Até que, e quando se mexe em relacionamento, então, a coisa pega de vez. Porque, enquanto está na metafísica, é fácil. Entra por um ouvido, e sai pelo outro ouvido. Mas quando se mexe em relacionamento, o negócio ferve, não é mesmo? Porque bastou mexer nas condições masculina/feminina, a atual situação desse planeta. Como é que está organizado? Como é que as crenças são em relação a isso? As pessoas pulam na hora. Viram, algumas pessoas escutaram os comentários que foram feitos lá atrás, do auditório, certo? Quer dizer, o que essa pessoa vem fazer na palestra? Você viu, aponta para uma aluna. Sim. Eu vi. Até minha amiga ficou impressionada. Como é que pode esse moço estar há tanto tempo com o Hélio, na ressonância, e fazer esse tipo de comentário? Ela veio pela primeira vez na palestra e ficou muito encantada e se identificou muito com o tema e com sua postura. Ele só vem para criar problema. Ele só vem para resistir, para discutir, para polemizar. Quer dizer, não entra um grama de luz. Qual foi o comentário, Hélio? Não vou repetir o comentário dele, porque foi muito vulgar, a respeito das mulheres. Estava falando sobre relacionamento. Hélio Couto e Osho 251. Ele foi extremamente vulgar. Mostrou o total preconceito que ele tem a respeito do tema e das mulheres. Daquela vez foi outro. Agora repete o caso. Aquele dia. Sim, antes, teve outro. Na primeira vez que se falou de relacionamento, tinha outra pessoa, sentado bem na minha frente. Na primeira fila, veio uma única vez, para fazer o quê? Só para falar mal das mulheres. Agora, da outra vez, vou falar de novo de relacionamento, senta lá atrás, no fundo do auditório, e faz a mesma coisa. Já havia comentado naquele mesmo domingo, sobre o fulano que veio especificamente na outra palestra, e tinha aprontado. Então, esse outro, o lá de trás do fundo, repete a mesma situação. De que adianta tudo o que estudou? Tudo o que leu? Tudo o que ouviu? Tudo. Nada. É zero. É zero. Agora, ele é uma exceção da regra. Não. Ele é o padrão, e é o padrão. Pior, o mais triste de tudo, é que ele é a regra nesse planeta. Ele é a regra. Por isso, que a situação é desse jeito, tão horrível quanto é. Porque esse tipo de raciocínio, de visão de mundo, é o que gerou isso tudo. Pois é. E essa pessoa acredita em que? No Jardim do Éden, literalmente, a ferro e fogo. Então, qual é a visão que há das mulheres? A pior possível. Percebeu? Então, é aquilo lá. O mal entrou no mundo através da mulher, ela deve ser punida, castigada e controlada.
Ou, porque este homem tem uma opinião tão negativa sobre as mulheres, sendo tão radical em termos religiosos. Porque é um fanático religioso. Não é gozado? É um fanático religioso e, do outro lado, um fanático anti-mulheres. Como é que junta essas duas coisas? Como é que junta? Supõe-se que quem tem religião, há um negócio chamado amor. Supõe-se que tenha algo a ver com a espiritualidade. Mas, pelo visto, não tem nada a ver. Então, esse é a espécie de homem que faz a Inquisição, que tortura, que queima, que faz tudo isso. E são 252 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica 500 anos depois, está encarnado de novo, igualzinho. Igualzinho. Não mudou nada. E continuará assim, certo? Então, há problema. 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 Problema e problema. E mais problema. Mas, isso não é o pior. O pior é porque vem em atendimento, não é verdade? Vem para não mudar nada. Não muda 1 centímetro da crença que tem. Qual é a lógica que há numa cabeça assim? É zero. Zero. Quando se fala de uma pessoa que do outro lado do mundo põe o cinturão bomba, aperta um botãozinho, mata 200, é exatamente esse tipo de personalidade que faz isso. Só que lá está no Oriente e aqui está no Ocidente. Mas, se houvesse a mesma situação problemática religiosa, etc., faria a mesma coisa, porque é tão radical quanto. Mas, bem ou mal, a ressonância está mexendo com ele, não é verdade? Não existe o processo, também, e está trazendo tudo à tona. E tanto é ponto, faz ressonância. Faz. E tanto é que ele não se aguenta, não é verdade? O inconsciente dele está abrindo e vem à tona, não consegue segurar. A lama está saindo. Então, toda vez que abre a boca, sai lama, não? Toda vez que fala, sai besteira. Porque é o que tem dentro. Até que isso seja limpo, os resultados não aparecerão. Então, é a mesma coisa que a pessoa fala. Eu coloquei no CD para tocar, e agora eu estou cheio de dívida ou diz. Estou cheio de problema. É claro, é necessário limpar. Aparecer toda a realidade, põe tudo para fora, limpa tudo, então, o crescimento começa. Mas, sem limpar, como é que pode ter crescimento? Como é que pode ter evolução? Como é que as coisas vão melhorar? Hélio Couto e Osho 253. Só que as pessoas não percebem o tamanho da carcaça de concreto negativo que colocaram em cima, que corresponde, exatamente, ao tamanho dos problemas que estão tendo, o tamanho da infelicidade, etc., etc. Não tem consciência. Então, acha que é só por a frequência e logo no dia seguinte, estou rico, tudo resolvido. Quando vê, no dia seguinte, começou a dissolver a lama toda que está em volta. Não é possível que eu esteja tão negativa assim. Pois é. Essa é a realidade. Sai lama e sai lama. Leva 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, saindo lama. Quando que dará resultado a ressonância? A hora que a lama parar. Quando terminar de sair lama, o resultado será exponencial. Até lá, é uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Mas, enquanto não limpar, esquece. Agora, é fácil esquecer as vidas anteriores, tudo o que foi feito, e tudo o que foi feito nessa vida, não é? Igual aquele outro cliente, das 70 cervejas num fim de semana. Ah, parei de beber. Ótimo, e agora? E agora? Sumiu.
A carcaça que existe de energia negativa, que está em cima, a crosta que existe em cima de você, sumiu, só porque você parou de beber? E o débito, conta corrente. Entra, debita. Sai, acredita. Está assim aponta uma espessura de 15 centímetros, de concreto, de lama, de miasma, de antimatéria. Agora, precisa limpar. Ah, mas já fiquei bonzinho. Atualmente, eu não bebo mais. Ótimo, vamos começar a progredir. Agora, limpar. Ah, está demorando muito para limpar. Leva 2 meses, 3 meses, 6 meses. Daí desiste, como a maioria faz, não é mesmo? Desiste, porque está demorando. Amanhã, vou escutar de várias pessoas que está há 2 meses na ressonância e num desastre total. Portanto, só ladainha, do tipo, devia estar acontecendo assim. Já deveria estar rico. Já devia ter quitado todas as contas. Já devia, num estalar de dedos. Mágica. Pergunta: vocês acham que essas pessoas, que vêm amanhã, em atendimento, assistiram algum 254 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica DVD? Nenhum. Leram algum dos livros? Nenhum. Então, qual o grau de consciência que existe? O que entendem da realidade? Tudo aquilo que aprenderam da avó, tataravó, que gerou toda essa dívida, toda essa problemática, certo? Mas você explica que tem que evoluir a consciência. Tem que entender. Ah, não. Ah, isso daí, dá trabalho. Vocês veem que o pensamento mágico é tamanho nesse planeta, que não acaba nunca. Nunca. Amarração do amor. Pega o endereço de onde está, o telefone, no poste, você liga. Onde que é? Então vão falar. A casa fica na rua tal, número tal, vai até lá e dá uma olhadinha na porta da casa e vê. Só carro parando. Para essa gente. Para e sai. Para e sai. Sem parar, todo mundo fazendo sua encomenda. Agora, fala para essa pessoa que existe um DVD que explica toda a mecânica da bioquímica dos relacionamentos. Não obrigado, é mais fácil ir lá e contratar uma amarração. Portanto, ou se entende que a sua consciência criou a sua realidade, está criando e criará. Mudou 1 centímetro na consciência, muda 1 centímetro na sua realidade. Mudou 1 quilômetro, mudou 1 quilômetro na sua realidade. Simples, direto. Expandiu, expandiu. Expandiu mais, expandiu mais. Expandiu mais e mais, expandiu mais e mais. Acredita que pode ganhar R$ 1.000, ganha R$ 1.000. Se acredita que ganha, pode ganhar R$ 10.000, imediatamente você ganha R$ 10.000. E acredita que pode ganhar R$ 1.000.000, imediatamente você ganha R$ 1.000.000. Não existe problemas de números, de ser 1.000, milhão não há, não existe isso. Tudo é energia, é irrelevante. A questão é o que você acredita que pode fazer. Ponto. Só isso. Joel Goldsmith, terapeuta metafísico, falava: pensa no nome do seu parente. Pensou. Ele está bem. Pode ir dormir. Fim. Ele fez por 35 anos seguidos. Joel Goldsmith. Mas em determinado momento, ele chegou a uma conclusão. Do jeito que eu estou fazendo, eu simplesmente estou adiando a chegada ao túmulo dessas pessoas, certo? Eles vão morrer, mais cedo ou L. Couto e Osho 255 mais tarde. Eu simplesmente estou adiando a hora da morte deles. Eles não estão aprendendo coisa nenhuma e vão continuar desse jeito do outro lado. Então, não vou mais curar ninguém. Vou passar a ensinar desde então. Ele começou a escrever, entendeu? E começou somente a ensinar. Ele parou de curar.
depois de 35 anos, falou: chega. Chega. Porque não era só cura que ele fazia. Era a mesma história, a mesma história. Era ganhar dinheiro, era fazer encher a loja de cliente, era ganhar na bolsa de valores, não é mesmo? A mesma coisa. A anamnese que, hoje, recebo o Joel Goldsmith também recebia. Igualzinho. Depois de 35 anos, ele falou: assim não dá, porque não está adiantando nada. Eles ganham as coisas, mas não evoluem 1 centímetro. Não vou mais fazer isso. Portanto, ele fez os livros. Estão lá. Vou fazer uma palestra sobre ele. Qual que é o título do livro do Joel? O Caminho Infinito é o primeiro deles. E o que ele fala? Que tudo é consciência. Pronto. Quer dizer, dá volta, dá volta, dá volta. É a mesma coisa. Edgar Cayce, o famoso, que fazia as leituras dele, certo? 1920, 1930. Ele fez 14.000 leituras. A mesma história, a mesma história. Quando chegou em 1929, as pessoas o perturbaram. Perturbaram tanto para saber o que acontecerá na bolsa. E perturbaram e perturbaram e perturbaram. Ele falou: está bem, vou fazer uma leitura. A corretora que foi lá e perturbou, 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 para ele ter sossego, ele falou: está bem. Ele leu. É isso. Foi a única que sobreviveu à crise de 1929, em Wall Street, a única. Até hoje é uma potência, uma das maiores do mundo. Perceberam? A única corretora que teve acesso a uma visão remota, técnica de comunicação por frequência de ondas, do que iria acontecer com a crise de 29, foi a que sobreviveu. O resto, fim. E então? A equipe dessa corretora, desse banco, evoluiu, melhorou, está contribuindo para o resto do 256 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica mundo melhorar. Nada disso. Foram lá, encheram bastante ele. Forçaram-no a fazer a leitura, ele fez. Foram embora, ganharam muito dinheiro e pronto. Acabou e tudo continua como dantes. Toda pessoa que faz esse tipo de trabalho, chega uma hora, fim. Fim. Porque não é para virar o bengala. Entendem? Vai até o mágico, estala os dedos, igual o outro. O outro está satisfeitíssimo. Agora, está com um negócio de 100 milhões de dólares, daqui a pouco mais, certo? Mas e depois? E evolução? Pois, passa dessa para a próxima e volta igualzinho ao que saiu. Por quê? Porque na próxima, no entremeio, existe uma palestra igual a essa aqui, porém com muita gente. Depois escuta uma palestra, 2, 200, 500, 1000, 5000, é infinito. É palestra infinita. Escuta tudo de novo. E, adivinha? Entra por aqui, por um ouvido, e sai por aqui, pelo outro. É mais incrível ainda, não é mesmo? Do outro lado. Porque, quando se fala, deste lado, olha, do outro lado o negócio é assim, 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 assim. Os que estão aqui falam: ah, que nada, é tudo conversa. É tudo papó, não é nada assim, certo? Não existe nada disso. Entretanto, quem está do outro lado, e que já esteve aqui, lembra que esteve aqui e está do outro lado. Eles comentam: lembra quando você estava lá, que foi explicado que era assim, 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 e falou que era tudo besteira, que não era nada desse jeito? Agora, está aqui. Está vendo? E não é do jeito que já tinham falado a você. Ah, é verdade, bom, e agora? E agora estamos falando que precisa ser assim, assim, assim.
E. Ah, não. Eu não aceito. É assim que fazem. Você está do outro lado e fica resistindo. Não. 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 Não, eu não aceito. Eu não aceito. Lembra a senhora que veio assistir a palestra sobre arquétipos? Lembram-se quando falou: não aceito que é desse jeito. Ela levou um ano para falar. Estou começando a entender. Levou um ano para falar. Estou começando a entender o que o senhor fala, mas, algo Marcelo Couto e Osho 257 semanas depois, no dia da palestra ela comenta: eu não aceito que o mundo é desse jeito. Ela resiste novamente. A física, a metafísica, a psicologia, a psicanálise, Jung, etc. Então, tudo isso é tempo perdido. E tempo perdido é traduzido em sofrimento. Líquido, certo? Você já está feliz? Já está esfuziante? Está. Não? Então, enquanto ficar estável, estável em que situação? Estável a um problema, não é mesmo? Estável infeliz, estável com dívida, estável com o problema do cartão de crédito, estável sem o precatório, estável, está estável. Se dissesse: eu estou estável no Comissão Europeia, ótimo. Beleza. Mas está estável no planeta Terra? Então, questionem as crenças que vocês têm. Porque varia de grau para grau. Só isso. É uma coisa aqui, é outra coisa ali. É outra coisinha ali, mas, em tudo quanto é a área, existe problema de crença e de resistir a mudar. Ou, porque se resiste dessa forma à mecânica quântica? Porque as pessoas sabem onde que isso vai chegar. Apresenta a transparência. Descoberta divulgada essa semana. Uma célula viva emite laser. Laser é um fluxo contínuo, direcionado, de fótons. Eles ficam um atrás do outro. Não é como essa lâmpada aqui, que espalha fótons para tudo quanto é lado. O laser é um atrás do outro, por isso que fura uma chapa de aço. A célula agora emite laser. E outra continuou vivendo que passou a emitir laser. Uma célula. Lendo o texto. Esta é a primeira vez que um organismo vivo produz a luz laser. Uma célula. Não estamos falando de um fígado inteiro, nem de um rim, nem de um ser humano, nada. Uma única célula é capaz de produzir laser. E mais, os cientistas observaram que o sistema vivo é autorregenerativo, ou seja, se as proteínas que emitem luz são destruídas no processo, a célula simplesmente produz mais proteínas, portanto, ela continua se modificando, é lógico, e continua fabricando, produzindo, o laser. Encontraram inúmeras aplicações na tecnologia, um processo normal, certo? Pois é. Agora, pergunta: o que significa? 258 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. E o que significa isso? Se uma única célula é capaz de gerar laser, imagine um cérebro com 100 bilhões de neurônios e trilhões e quatrilhões de sinapses. Uma célula. Ela aprendeu a gerar laser, agora ela gera laser sem parar. Ela vai substituindo os tijolinos dela e continua fazendo laser. Ela aprendeu. Ela não volta atrás. Então, quando se fala, toda a literatura, etc., que os seres de luz fazem assim, impõe as mãos, e sai um laser que queima todos os miasmas que tiver pela frente. Queima. E uma célula faz isso. E nós, o povo, como falam os americanos, estamos esperando o quê? Isso já é, por exemplo, a aplicação prática. É o próprio Reiki, as curas tântricas, por exemplo. Só que quem faz isso é um ser com 100 bilhões de neurônios. Agora, quem está fazendo isso é uma célula, uma célula. Eu não consigo enxergar isso.
Em quais condições? Em que situação? Foi uma experiência? Uma experiência. Foi exposta à luz azul e passou a emitir luz verde. O que significa? Pegaram dois espelhos e confluíram o foco das duas luzes dentro da célula. Ela passou a passar para frente o laser. A luz laser se diferencia da luz normal porque ela possui um espectro mais reduzido de cores, como ondas de luz que oscilam juntas, em sincronia, em fase. Por isso que elas estão um atrás do outro, no Hélio Couto e Osho 259 trenzinho, juntos. Porque todos estão oscilando, amplitude e comprimento de onda em fase, todos estão em fase. Não está saindo fóton para lá, fóton para cá, fóton para baixo. Cada um faz o que quer da vida. Não. Quando acontece, todos estão fazendo a mesma coisa. Normalmente se utiliza material sólido para produzir laser. Só que essa é a primeira vez que isso foi feito quando a célula é iluminada com uma tênue luz azul, passa a emitir luz laser verde direcionada. Isto é o normal. Veja o potencial de uma célula, o que ela é capaz de fazer. Agora, quando junta-se trilhões e quatrilhões e sextilhões de células, em rim, pulmão, coração, junta tudo, vira uma ameba. Não é espetacular? É espetacular. Uma célula faz isso. Se juntar sextilhões delas, tem uma ameba, grande, de 80 quilos. Não é mesmo? Caiu a ficha. Essa célula é formada por átomos. O átomo dela pode liberar essa luz? E o que tem? A célula está formada por moléculas, átomos. Ou seja, esses átomos podem liberar essa luz? A célula, como um organismo, passou a liberar. Ela mesma passou a liberar. Ela, como organismo vivo. Não passa pela cabeça deles que essa célula tem consciência, ok? Está muito longe, ainda, deles captarem. Mas, lembra. Tudo tem consciência. Porque ela se reconstrói, a proteína, para continuar produzindo laser. Eles vão ficar procurando a justificativa. Inúmeras respostas e não vão encontrar nunca. Porque, como que eles vão admitir que é a consciência da célula que está dirigindo o processo? O campo morfogenético, de Rupert Sheldrake, biólogo, autor dos estudos sobre ressonância mórfica, há um campo que permeia em volta da célula, que realmente é a célula. É um campo informativo, que 260 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica informa a célula, é o que dá a forma e é o que faz o embrião, o óvulo e o espermatozoide, faz o embrião crescer organizadamente, se diferenciar a cada segundo, para onde que vai cada célula e se organizar tudo, entendeu? Qual é o molde que está gerando isso? É um campo morfogenético que está em volta daquele embrião, que dirige todo o processo. Eu fico imaginando assim. Os físicos nucleares, a partir de um átomo, liberam, ou seja, fabricam aquelas bombas atômicas para liberar aquela energia. Nós, seres humanos, que temos dentro, também temos átomos, não é mesmo? Sim. É possível liberar também certa energia pura? Sim. Como é possível fazer isso? Pela consciência. E você acabou de mostrar como que funciona isso. Eles descobriram isso teoricamente, porque sempre existiu essa técnica. Os chineses, os índios, detêm esse poder e fazem, já, há muito tempo. Apresenta nova transparência. Efeitos e não. O ato de observar se um sistema quântico força esse sistema a permanecer em seu estado indeterminado ondular, em vez de entrar em colapso e produzir um estado determinado particular.
É o ato de observar, sem interrupção, se um determinado átomo se encontra em determinado estado quântico, que o conserva neste determinado estado para sempre. Hélio Couto e Osho 261. Traduzindo: quando que entrará o dinheiro para eu pagar a dívida? Nunca. 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 Está ali. Quando que eu vou arrumar um emprego? Nunca. Quando que eu vou me curar das doenças? Nunca. Nunca. Quando que eu vou sair do buraco? Nunca. É o foco. Enquanto estiver observando o buraco, não sai do buraco. Enquanto estiver observando a dívida, não sai da dívida. E assim por diante. O Joel falava a mesma coisa. Se ler o livro de sua autoria, ele está falando a mesma coisa que o efeito Zeno quântico. Só que ele fala numa linguagem espiritual. E aqui está descrito na mecânica quântica. A mesma coisa. Então, quando a pessoa vem e pede: a máquina que eu comprei não está funcionando. Estou desesperado. Vou à falência. Ele está fazendo a máquina não funcionar, porque ele só pensa que a máquina não funciona. Então eu falei: a máquina funcionará. Ponto. O que mais que você quer? Ele chegou à empresa. Apertou o botão, a máquina funcionou imediatamente, no mesmo dia. Não tinha mudado nada, nada, absolutamente, não tinha mudado nada. Não chamou o mecânico, ninguém mexeu na máquina, coisa alguma. Saiu do local de atendimento, chegou à empresa, apertou o botão, a máquina funcionou. Porque o Hélio falou que a máquina funcionaria, ele parou de pensar que a máquina não funciona. Levantou uma dúvida, pelo menos, na cabeça dele. Vamos ver se é verdade o que o Hélio disse. Funcionou. Se surgiu dúvida, ele baixou o efeito Zeno quântico. Funcionou. Mas, enquanto ele estava lá, tentando fazer a máquina funcionar, a máquina não funcionava. Portanto, se está tentando arrumar emprego, esquece. Desiste. Está tentando ganhar dinheiro? Desiste. Está tentando. Desiste. Está tentando curar uma doença? Desiste. Pode se divertir. 262 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Essas coisas só se resolvem de vez em quando, sabe por quê? Porque, normalmente, ligam a televisão e assistem a uma novela, veem um jogo de futebol. E 1h30, 2 horas, de futebol, que para de pensar na dívida. Tem 50 minutos de novela, depois mais outra, não é mesmo? Neste momento que para de pensar nos problemas. Então, as coisas andam, claro, mal e porcamente, como se diz, no popular, certo? Pois assim que imediatamente a novela terminar, você pensa no problema. Quando termina o jogo de futebol, pensa no problema. Você já colapsa de novo. Mas, como tirou o foco alguns minutos, a coisa anda um pouquinho. Então, temos esse planeta funcionando dessa forma. Por quê? Porque ainda há cinema, futebol americano, basquete, vôlei, golfe, novela e bastante filme. É graças a isso. Porque, se tirasse essas diversões, acho que explodia na hora. Morria todo mundo. Acabava. Agora, precisa ser desse jeito? Quer dizer, ou toma cerveja ou toma outras coisas. Depois agrega mais problema ainda. Quando se fala, vem a pessoa e fala. Vai à locadora, pega lá uma pilha de uns 30 filmes e começa a assistir estes vídeos, um após o outro, que prenda sua atenção. Pode ser qualquer coisa. Pode ser comédia, pode ser drama, pode ser terror, qualquer coisa serve, desde que feche o foco no filme, um após o outro, resolvido o problema. Mas quantos fazem isso? Ninguém, ninguém.
Não acreditam que basta tirar o foco que o problema será resolvido. Quando assistem ao filme O Segredo, que mostra o caso da mulher que foi para casa com inúmeras comédias e ficaram 3 meses assistindo a comédia e, 3 meses depois, cadê o câncer? Acabou, curou o câncer assistindo comédia. Depois veio uma pessoa semana passada. Eu não achei nenhuma comédia que gosto. É grave, não é mesmo? É grave. É grave. Portanto, Carlitos, não serve. O gordo e o magro, não serve. Groucho Marx também não serve. Gerry Lewis não serve. Hélio Couto e Osho 263, e o Mazzaropi. Ninguém serve. Ela não achou nenhuma comédia que servisse. Quer dizer, imagine o tamanho da resistência. Só pode estar com problema. Se não consegue rir, como é que criará endorfina? Como o câncer foi curado? Porque criou a endorfina, a célula NK foi lá e comeu o tumor. Fim. E você não pode nem explicar para a pessoa como é que funciona. Porque, senão, ela cria outro em seguida. Não é verdade? Se explicar para a pessoa que o tempo todo há células cancerígenas viajando no seu corpo sendo comidas pelas NK, no dia seguinte ela tem 30 cânceres, não é verdade? Basta somente ela saber que está cheio, o tempo todo, que o sistema está lá, funcionando perfeitamente. Por isso que, quando uma cliente chega e fala de câncer, eu nunca falo. Leia Deepak Chopra, A Cura Quântica. Nunca. É maravilhoso o livro, mas não pode mandar uma pessoa que está doente ler aquele livro, porque ele fala de ciência. Ele fala, literalmente, como é que é. É assim, assim, assim. Agora imagine uma pessoa que acredita em doença, se ler o livro que explica a doença, ele cria na hora. É só explicar o mecanismo, a pessoa criou. Então, não dá. Aquele livro só pode ser lido por pessoas sadias, mesmo. E depois que você já dominou a sua cabeça 100%, porque, senão, também, correrá um risco, daí, de nenhuma pessoa que faz quimioterapia pode ler aquele livro, porque o resultado será zero na químio. Zero. A imunidade mental é que o problema. Então, como é que pode passar a verdade para a pessoa, se a pessoa usará a verdade de forma negativa? Não pode nem explicar 264 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica, o mecanismo de cura, como é que funciona, porque, senão, N clientes vão embora, e não é o problema de ir embora. O problema é que volta tudo do jeito que foi. Esse é que é o problema. Desenvolveu uma doença, foi embora. Quando voltar, volta igualzinho. Volta com a mesma predisposição. Chegou já prontinho para ter o problema de novo. Basta apertar o gatilho, pumba. Será uma experiência, um trauma, qualquer coisa, pumba, detonou de novo. Porque já vem pronto para ter aquilo. Ou fará o que do outro lado? O que se pode fazer se depende da consciência da pessoa que gerou o câncer? Foi a pessoa que gerou o câncer, aqui. Passa para o outro lado, desencarna, pensa igualzinho, e então? Gerará também, não é mesmo? Volta para cá, reencarna. Volta igualzinho partiu. Chega aqui, gera de novo a doença. Vai para lá, volta para cá. Vai para lá, e, no meio do caminho, tenta-se, igual eu estou fazendo aqui, tenta-se explicar. Você que está gerando, pelo estado de consciência, aquilo que acredita. Você já havia destacado de pessoas que já elevaram o seu nível de consciência. Tem como fazer alguma coisa, para que essas que não elevaram saia, também, desse círculo vicioso? Pois é. Estamos falando, desde a primeira aula, justamente sobre isso.
a uma cliente, que está num estado avançadíssimo de câncer. Disse: toda semana venha, que preciso te energizar. Ajudará no processo. Quinta passada já não veio. Primeiro, porque deixou chegar nesse ponto? Porque deixou? Mas, já vem quando não existe mais solução, certo? Já está num estado avançadíssimo. Quer um milagre. Precisa mudar a consciência, porque a única forma de resolver o problema dessa pessoa é ela mudar o estado de consciência. Então, teria que pegar os 11 DVDs das palestras, levar para casa Hélio Couto e Osho 265, começar a assistir, na ordem. Ler os meus livros, ler o Amit e outros mais, começar a ler. E o problema é ressentimento, raiva e ódio. Precisa limpar essas coisas. Solta, solta tudo. Não solta. É muito para a cabeça. Eu tenho que soltar isso aqui para poder. Então, imaginam, se a pessoa chegou a criar a coisa nesse estado tamanho, é porque o sistema de crenças é algo muito complicado, certo? Não é algo banal, que faz assim estala os dedos, e solta a crença. Não é. É o que vocês assistem de resistência a mudar o estado de consciência. Porque precisa de muito trabalho para criar uma somatização desse tamanho, muito. Precisa de muita força e muita concentração, muita capacidade, para criar uma doença grave. Porque a força do organismo para se regenerar é enorme. Tenta lutar, e o instinto de sobrevivência. Mas, e a mente do indivíduo, lá, destruindo tudo, até que a somatização se torne nesse grau? Então, perdoar. Levará quanto tempo para perdoar? Não perdoa, não é mesmo? Portanto, o único jeito é nascer mãe e filho, reencarnações. Vão trocando os papéis para ver o que dá para fazer. Pegam os dois inimigos e põe como pai e filho, mãe e filho, irmão, não adianta. Vocês já sabem como é que é irmão. Dois irmãos, o que acontece nas casas? A gente nem devia ter irmão mais. Ter irmão para quê? Pois é. Entenderam? É assim. Então, o único jeito é colocar mãe e filho. Lembram-se da historinha que contei? Leva o bebê de 6 meses de idade para Santos, praia, em janeiro, e ele volta torradinho. Vamos passear, portanto, quando vê qual é a correlação que existe entre os dois, na outra vez, outra vida inconscientemente, acontecem essas situações. Não, mas ficou debaixo do guarda-sol. Tomamos todo o cuidado. Fazer o quê? O mormaço era grande, quando vimos, está cozido, coitadinho dele. Então, pense e começa a analisar. Por isso é o olho holístico, olhar o todo da questão. Quando existe uma situação, a loja vai 266 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica mal. Por quê? Tal situação e tal pessoa, com tal sócio, não está andando. Primeiro, necessário olhar o outro lado de toda essa rede, o que tem para trás. Qual que é a inter-relação que existe entre essas pessoas, para poder entender. Não adianta querer mexer na economia, na loja, na decoração, em qualquer coisa. Tem que ver em torno, do outro lado. Depois, dá para fazer assim e estalar os dedos, e a solução aparece. Por isso que as situações, quando coloca a ressonância, andam. Porque é visto dessa maneira, o todo da questão. Então, nossa, milagre, tudo andou, ganhou, etc. Mas, não dá para ficar desse jeito. Precisa aprender como funciona para você fazer sozinho. É o que ela, uma aluna, falou. Existe uma multidão infindável para ser retirada lá do umbral. Precisa de gente para fazer isso. E aqui também, não é mesmo? Só de fome, mais de 1 bilhão. E
ficará na dependência de quanto? 3, 4, 5, 6 pessoas. Volta sempre na mesma situação. E todo cientista, todo físico consciente, inevitavelmente, ele acaba fazendo coisas parecidas, com o mesmo objetivo. Porque o Amit Goswami está criando o Centro de Ativismo Quântico no Brasil. Não é na América. Não é em Londres. Não é na Europa. Não é no Japão. Não é em lugar nenhum. É no Brasil. Porque ele acha que aqui é o lugar que possui mais possibilidade das pessoas entenderem mecânica quântica. Imagine. Como ele não fala português, ele não tem interação. Seria interessante, um dia, ele vir na palestra no centro empresarial para verificar o que acontece com a resistência, certo? É que, como ele não atende, sabe qual é a questão? Ele não atende, ele vai lá, faz a palestra, viaja. Dá a palestra, viaja. Vende os livros, viaja. Entendeu? Ele não faz atendimento nenhum. Porque os empresários vão atrás dele. Olha, a minha firma precisa ganhar dinheiro. O que você pode fazer? Ele ficou perplexo com esse tipo de coisa, pois na primeira vez que ele veio aqui, já aconteceu isso. Terminou a palestra, foram falar com ele. Olha, eu preciso Hélio Couto e Osho 267 turbinar o meu negócio. O que você pode fazer? Já trataram o Amit como um pai de santo. Porte indiano, só falta o turbante, sucesso total, não é? Mas, já foram fazer a mesma coisa. Ele ficou horrorizado. Então, ele ainda responde. Vou passar conhecimento, eu vou ensinar, eu vou explicar a física da coisa como é que é, para ver se vamos conseguir uns ativistas, olha o termo, uns ativistas do Brasil. De onde que ele tirou essa inspiração? No dia em que ele descobrir como que é isso aqui, mas, até lá, ele tem o ideal dele, deixa fazer. Ótimo, maravilhoso. Mas, a realidade é outra, não é mesmo? Quantas pessoas tem aqui na aula? 20? Está diminuindo, não é mesmo? Vamos ver até o final do ano, quantos sobram? De quantas? 1000 pessoas que sabem desse trabalho, pelo menos. Mais de 1000 pessoas sabem. Mais de 1000 pessoas já fizeram a ressonância. Não é que sabem, pela palestra dada. Mais de 1000 fizeram ressonância. 20, na sala de aula. Entenderam? E a batalha toda é como motivar para virar ativista. É o que ela, aluna, falou. O que nós vamos fazer para melhorar essa situação? Atividade, ativismo, precisa estar engajado, sair da própria vida, sair da zona de conforto e vamos mexer nisso, vamos mudar o mundo. É o que aquela meia dúzia do documentário Quem Somos Nós se propõe a fazer e está fazendo. Agora, porque eles apareceram ali, já sabendo que iam ser xingados de tudo que é possível e imaginável. Não é verdade? Eles estão fazendo. William Tiller não pediu demissão de todos os empregos para ele poder ter tempo para ele poder trabalhar na mecânica quântica e divulgar. Um suprassumo do mundo cientista pediu demissão de todos os empregos que atuava. Tinha 268 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica é um emprego só, para poder comer. Só. Leia e veja o que ele fala no documentário Quem Somos Nós. Eu tenho um emprego só para garantir a subsistência da família, para eu poder trabalhar no que eu quero. A semana passada eu vi uma moça falando sobre mecânica quântica, quer dizer, nem era tanto o foco dela explicar a mecânica em si. Mas, 3 físicos estavam a assistir a palestra. Quase bateram na moça.
Precisa ver a confusão que eles causaram. Alegaram que se estava se apropriando dos conceitos da física, que o experimento da dupla fenda é totalmente explicável, que não pode ser, que isso é um desserviço para a humanidade. Quase bateram na moça. É assim. O Amit, quando deu a palestra, há 4 anos, a entrevista no programa Roda Viva, disponível no YouTube, teve uma repórter que falou: por que, então, vocês não aprimoram as armas bélicas? Já estão bastante aprimoradas, não é? Dá vontade de quebrar entrar, assim. E quando teve aquele programa, estiveram presentes 10 cientistas para destruir o Amit. Faz uma bancada, para destruir. Teve 3 lá que pegaram pesado com ele. Foi um absurdo. Essa daí deu ódio de assistir. Porque o povo não pode saber que existe átomo. É simples, isso. A calma dele, assim, Hélio Couto e Osho 269, todo o sistema está voltado para que o povo não saiba do que é feita a realidade. É simplíssimo, isso. É literalmente isto. Não é um exagero, não. Todo o sistema está montado para que a massa popular não saiba que existe átomo, porque, se souber que existe átomo, começa a entender as consequências, certo? Mas, enquanto esta parede for um mistério, enquanto a doença for um mistério, foram os desígnios insondáveis de Deus porque o homem morreu, há 100.000 anos atrás, Neandertais. Nem Cro-Magnon a gente não chegou ainda. O Cro-Magnon, quando chegaram aqui já foram mortos, certo? Porque os Cro-Magnons começaram a fazer enterro, começaram a fazer funeral, botar todo aquele simbolismo nos enterros, certo? Vinham os Neandertais, que eram os macacões que já andavam em pé, até 40.000 atrás. 40.000 anos. Em seguida, do nada, surgiram uns macacos mais evoluídos, tanto fisicamente quanto tudo, que deram o nome de Cro-Magnon para eles. A partir daí, todo o simbolismo foi plantado nos humanoides que viviam aqui. Como? De onde? De um dia para o outro. Um grupo não tem o menor simbolismo, é só comer, beber, matar. Só, e o próximo macaco já faz enterro, já organiza o enterro, já tem todo um ritual etc, etc. E ainda com um cérebro de Cro-Magnon, mas já possui o conceito simbólico junguiano. Pois é, esse povo é o que veio de outro lugar, que era um povo problema de outro local, mas tem conhecimento, certo? Iguaizinhos os daqui que, quando forem embora, vão cheios de tecnologia, certo? E desembarca com os macacões em outro local que não sei aonde. Quando desembarcarem naquele local, quando eles abrirem o olho, eles vão olhar as árvores. Bom, primeira coisa, eles vão observar. Esse galho aqui é bom. Pega o galho, corta, e faz um porrete, certo? Porque aquele indivíduo está acostumado com fuzil, com espada, não é? A primeira coisa é a tecnologia militar, uns porretes desse tamanho que eles vão fazer. Pedra, 270 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica Catapulta, não é? Certo? Depois vem o bombardeio. Espetacular. É a primeira tentativa, e será uma evolução enorme, lá no meio daquele local. E assim vai, perceberam? Ainda depois do Neandertal, como que era essa? Cro-Magnon. Como é que escreve isso? Cro-Magnon. Depois não foi o Homo faber? Homo sapiens. Faber. E, depois? Antes? Foi antes ou depois? Não, depois. Sapiens foi o último. Esse está para chegar. Ainda vão chegar. Os Homo sapiens não iam ter problema com mecânica quântica.
apresenta outra transparência. Toda a realidade física é composta por um único sistema quântico que responde a um conjunto de interações anteriores. O universo inteiro é constituído por uma vasta pilha de partículas que permanecem em contato umas com outras, em qualquer distância sem tempo. L. Couto e Osho 271 significa que tudo está emaranhado. Todas as partículas do universo estão emaranhadas. Todas, desde que começou o Big Bang. Está tudo emaranhado, por mais que cresça, não adianta. Está emaranhado. E isto tem uma consequência. O que acontece numa partícula a 90 bilhões de anos-luz, você sente imediatamente no seu rim, no seu fígado, pulmão, coração, dedo. Portanto, tudo o que uma criança africana, agora, que está passando fome, está sentindo, está reverberando em todos os habitantes do planeta Terra. Então, esse 1 bilhão e tanto que está passando fome agora, a onda deles está atingindo todos os outros seres. Bilhões, o tempo todo. Então, não tenho nada a ver com isso? É delírio mental, é psicose, é esquizofrênia. A física é isso aqui, aponta para o artigo lido. Agora, pergunta. Isto aqui é física, quem escreveu esse livro são físicos, os experimentos são de físicos. Esta coisa está ou não está emaranhada? É isso que ela, a moça daquela palestra, que quase apanhou, tinha que perguntar para esse povo. Está ou não está emaranhado? Eles falam que não existe o princípio da não localidade. Não existe. Ah, está. O aspect. A line aspect está aqui. Foi a primeira coisa que falei, não é mesmo? Ele falou que isso não se prova. Não se prova. Mas existe um monte de coisa que se demorou em se provar. A line aspect, 1982. O experimento está todo descrito no universo autoconsciente, do Amit. Emaranhou-se e separaram-se os dois fótons e mediu-se, mexeu nesse aqui, o quanto mexeu, mais veloz que a velocidade da luz. Acabou. Não, como a informação saiu daqui e foi até lá, mais veloz que a velocidade da luz? Mas o princípio da relatividade diz que não. 272 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Pode acontecer isso, que nada pode se mover mais que a velocidade da luz. Portanto, nenhuma informação trafegou daqui a aqui. E como que o spin obedece a outro spin? Como? E, pior, quando começarem a vender, como já estão vendendo, sistemas de criptografia quântica, de $300, usando isto, como é que faz? Quer dizer, daí está tudo bem. Você pode construir computadores quânticos, pode construir todos esses mecanismos quânticos e vender. O indivíduo aperta o botão e a coisa funciona e está tudo certo, não é? E tudo é jogado para debaixo do pano. Você tem um mecanismo que usa a não localidade para transferir a informação, como eles estão desenvolvendo um computador, e ele diz que não existe. E dizem que não existe a não localidade. E fazem um produto usando o princípio da não localidade. Ora, só existe uma conclusão a chegar: má fé absoluta. Não dá para falar que é burrice, não dá para falar que é ignorância, não dá, não dá. Má fé é conveniência. Má fé é pura manipulação. Se eles são tão bons, por que criaram as usinas, sabendo que nunca vão poder desativar? E a radioatividade? Pois é. Eles vêm falar que o Amit, todos esses físicos são todos loucos e nenhum tem credibilidade. Pois é. 6 usinas nucleares, de frente para o mar, uma de plutônio, dependendo de um gerador diesel.
Que beleza, Hélio Couto e Osho 273. O país pode desaparecer, literalmente, acabou, se apagar a luz e o gerador não funcionar. Quem constrói um negócio desses? Físicos, engenheiros, deputado, senador e primeiro-ministro. Alguém autorizou. Vai passando, não é? Quem que bolou um negócio desses? Se um elevador possui 3 sistemas redundantes de segurança, todo elevador tem 3 sistemas de segurança. Tanto é que não cai, e o indivíduo faz 6 reatores de frente para o mar, num lugar que existe 4 placas tectônicas colidindo e, se apagar a luz e o gerador não funcionar, o país acaba. Porque, só por milagre e proteção, não é mesmo? Porque não acabou. Pois se há uma onda que sai dali, tipo Chernobyl, se saísse dali e andasse 200 quilômetros e passasse por Tóquio, fim. Acabou Tóquio, acabou o Japão. E, por decorrência, a economia do mundo inteira, junto. Fim. Barbárie, porque um gerador diesel não funcionou. O risco era esse. Porque, em Chernobyl, 300 quilômetros de perímetro, não cresce mais nada. E o indivíduo faz um negocinho de plutônio, 24.000 anos de meia-vida. E já vazou no chão. As moléculas, para parar de vibrar, a metade da vida dele, levará 24.000 anos. 24.000 anos. E a meia-vida do urânio que está lá, também, que eles puseram. Quanto que é a meia-vida do urânio? 4 bilhões e meio de anos, a idade do planeta Terra. Como que fazem essas coisas? É isso. E esses são os que são contra todo mundo que raciocina. Agora, detalhe, é onde entra a ressonância. A questão é a seguinte: eles podem polemizar o quanto eles quiserem, certo? Por que não? A dupla fenda não diz isso como não se raciocina, então, vem de lá o grande eminente catedrático X, e dúzias deles, não? Para atacar o indiano, Amit. Então, fica no achômetro, na cabeça do povo, é achômetro versus achômetro. Existe um indivíduo, mas existem 2.000 do CERN, lá em Genebra, que são contra. Então, por números, não. Porque precisa ter cérebro para ler o universo autoconsciente e raciocinar. Então, fica lá o eminente catedrático. Ok 274 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica agora, e no caso da ressonância. Tudo é informação, para sempre, e está armazenada na onda escalar, no vácuo quântico. Acessa-se e transfere-se qualquer coisa. E os resultados são mensuráveis. Ponto. Vocês acham que, algum dia, eles vão permitir que se faça uma experiência desse tipo? Quando eu convidei uma doutora, sabe? Doutora em psicologia, para fazer um experimento numa Atma, para medir, faça a pesquisa, faça as entrevistas, eu aplico a ressonância e você mede o resultado. Faça todo um acompanhamento científico para se provar os resultados, que eu escutei e que a doutora Madel também escutou desta doutora em psicologia. Tem ruído na pesquisa. Pronto, acabou. Parou tudo. Toda aquela pesquisa que estávamos fazendo, já morreu. Fica assim. Porque, quando vem um doutor e comenta, tem ruído, existe isso, existe aquilo, entendeu? Tem problema de protocolo. Sempre terá coisas. Porque não se pode correr o risco de que a ressonância funcione. Porque a ressonância não depende de nada desta parafernália física. A informação está lá, transfere-se a informação e o resultado está aqui, e dá para medir exatamente qual é o resultado. Você me fala o que quer, eu transfiro, está aqui. Veja se não aconteceu isso aqui. Igual hoje, quando a pessoa falou: eu estou cheio de dívida. Está horrível. Aí piorou tudo, eu falei:
Não, está dando tudo certo. É exatamente o que tinha que dar. Que está acontecendo? Entrou a onda, virou do avesso. Agora, dá para medir isso, porque se sabe exatamente o que quer que se transfira, sem problema nenhum. Acontece que as pessoas sabotam o resultado. Igual a outro cliente, que pede o arquétipo de Abraham Lincoln. Que é isso? Um chutômetro? O que é? Lembra que eu falei naquela palestra, qual é a personalidade do Abraham Lincoln? É X. Ele pensa, sente e age assim. Você quer que ele seja dono de um boteco? Quer que ele seja dono de uma videolocadora? Quer que ele seja? Você está brincando. Então, quando entra essa informação, ele quer fazer. Ele pensa grande. E então, Vimelo Couto e Osho 275 e freio de mão puxado. Mas, se essa pessoa deixasse o processo fluir, essa pessoa começaria a realizar gigantescas coisas. Porque não precisa pedir 18.000 arquétipos. Um só é suficiente. Um arquétipo é a perfeição, qualquer um deles. Qualquer um deles é a perfeição daquilo que ele foi feito. A perfeição. Então, quando você recebe um arquétipo, teria que, imediatamente, alçar um nível e chegar, rapidamente, ao melhor do mundo naquilo que pediu, do arquétipo. Nada menos que isso. Não, e o que acontece na prática? Nada. Não acontece nada. Porque quando se pede isso, entra o arquétipo e fala: ó, fazer. Vamos fazer. Vamos sair fazendo. E bate exatamente na zona de conforto, não é mesmo? Nas crenças, no paradigma, nos jeitinhos, na resistência, tabus, preconceitos, paradigma e tudo. E o arquétipo fica lá, parado, esperando você tomar uma decisão. E depois nada aconteceu. E está lá o arquétipo. Será que não cai a ficha de que arquétipo não existe medo de nada? Não existe medo de morte, não existe medo de passar fome, não existe busca de aprovação, está pouco se lixando para a torcida, etc, que ele é um ser perfeito, o próprio. O próprio. Que é um arquétipo. É o próprio. O próprio que joga futebol. O próprio que sobe na montanha. O próprio que luta boxe. O próprio que dirige uma empresa. O próprio que é ciclista. E etc, enfim, está. O arquétipo é isso. É o próprio. A perfeição. Exatamente. Então, ele terá a zona de conforto. Ele sabotará o negócio. Ele vai se sabotar. Por isso que se conta nos dedos quando um arquétipo está vivenciando alguém, e esses dedos é Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, os mesmos, não é mesmo? Os mesmos. E o pior é que, se buscar ao longo da história, há 10.000 anos atrás e vem acompanhando as encarnações são os mesmos. Não é bem assim a realidade. Com 276 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica, diversas pessoas. Nossa, tem 50 humanos que foram, assim, grandes avatares. Líderes, grandes gênios literários, grandes químicos, grandes físicos, grandes qualquer coisa. Mas, que nada. Não tem 50. Tem 3. Só que o indivíduo encarnou, fez uma obra enorme, morre. Encarna de novo, outra obra enorme. Encarna de novo, outra obra enorme. É o mesmo. Então, vão falar: nossa, quantos escritores, não é mesmo? É minúsculo o número que existe, não é mesmo? Mas se pensar que, teoricamente, já viveram 75 bilhões de humanos nesse planeta, teoricamente, 75 bilhões, porque há 7 que estão vivos. Então, dos vivos, que viveram aqui, dá 75 bilhões.
Quantos filósofos, realmente, nós temos? Quantos escritores, quantos grandes escritores, é uma prateleirinha assim, há 18 volumes, lançados pelas editoras. Grandes filósofos, outra prateleirinha de 20 volumes. Escuta, são 75 bilhões de pessoas. E, pior, se avaliar, é o mesmo. É o mesmo. Trocou de nome. Trocou de nome. Trocou de nome. Trocou de nome. Barbaridade. O Einstein era o Demócrito. Lembra? Demócrito, 2400 anos atrás, aquele que falou: o átomo é a partícula mais fundamental da matéria indivisível, porque o nome átomo foi dado por ele, há 2400 anos, lá na Grécia. O mesmo. Ele volta em 2400 anos depois, vai lá. Vem cá, meu amigo, volta de novo. Explica para eles, lá, o negócio. O mesmo. Então, se você pegar os 7 físicos quânticos da mesma época, tem 7. Mais ele, 8, 9, uns 10, 12, 15. Quantos desses vivos agora já não são um deles que estão encarnados de novo? Vai lá, explica de novo a mecânica quântica. Depois, passa 100 anos, há um indivíduo novo. É o Hélio Couto e Osho 277 mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, e... Então, quando se pede um arquétipo, presta atenção. Presta atenção, porque ele quer trabalhar, ele quer fazer, ele não medirá esforços. E quando ele entra e você põe o pé no freio e tudo para, não cai a ficha, a pessoa vem e fala: parou tudo. Estava entrando 10 clientes, agora entra 0. Está dando tudo certo. 10. Você estava deixando um pouco. Entrou o arquétipo e falou: vamos trabalhar, vamos lá não. O que você fez? Puxou o freio completamente. Estava deixando o carro andar a 10 km/h. Ele entrou e falou: vamos passar a 120 km/h. Pumba, pisou no freio. Depois, é 0 de cliente. É por esse motivo. Não é que está piorando nada, é que a pessoa freou. Porque o normal é o crescimento, o normal é evoluir, o normal é o normal. Então, qualquer resistência a fazer a excelência é desastrosa. É o que acontece que vemos os resultados. Qualquer resistência a chegar à excelência é desastroso. Só quero ficar aqui com o meu boteco e vender 20 litros de pinga por semana. O arquétipo entra e fala: vamos vender 500 litros de pinga. Há mercado para isso. Vamos vender. E vamos abrir um boteco maior. E, depois, uma filial desse. E depois outra. Vamos ser o maior boteco do mundo. Não, não. Isso dá trabalho. Eu estou satisfeito com o comércio desse tamanho aqui. A minha mecânica boca de porcó, como se fala no popular, vocês veem pelos cantos, N lugares como este, certo? Uma garagem, na calçada, espalha os carros pela rua. Fala para um mecânico desses: vamos fazer uma mecânica maior, vamos. Ele responde: que nada. Não, 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 isso aqui está bom. Só que, quando fala: isso aqui está bom, uma pessoa que não tem ressonância, ele continua assim e vai. Agora, com ressonância, essa pessoa não pode mais se dar ao luxo de falar: vou continuar aqui com o meu botecozinho de 278 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica 20 litros de pinga por semana. Não pode. Porque o arquétipo falará: vamos vender 500 litros, para começar. Mas, ele pisa no freio, porque o arquétipo é forte. O arquétipo já quer sair fazendo. E para segurar o arquétipo precisa usar toda a força que você possui. E, quando você usa tudo para segurar, vira 0.
paralisa tudo, para tudo. É por isso. Porque a resistência que está sendo colocada é brutal, também. Então, quando pede, vê o que pede. Pensa bem no que pede, porque ele entrou, ele quer fazer. E não precisa nem arquétipo, não é mesmo? Porque, se você pede um desses grandes de qualquer área, o que acha? Se você pede, por exemplo, um Max Planck, acha que Max Planck ficará fazendo o quê? Assistindo o jogo de futebol. Ele quer estudar. E ele escolherá ser o melhor do mundo, simplesmente. Isso vale para qualquer coisa que se pedir. Pediu o melhor ciclista, o melhor jogador da futebol, o melhor, ele quer fazer aquilo lá. Porque, até hoje, eu não tive nenhum pedido do tipo assim. O pior indivíduo da área. O pior dessa profissão, o cara mais medíocre de algo. Ainda, ninguém fez esse tipo de pedido. Ninguém pede os piores. Vem e pedem tudo top de linha. Agora, top humano, imagine, se o cara é top humano, é porque ele é melhor que 7 bilhões. Você solicita o primeiro do tênis mundial. O sujeito é o melhor dos 7 bilhões de pessoas. O campeão de Fórmula 1, ele é melhor piloto que há entre os 7 bilhões de pessoas. Então, o nível de excelência é alto. É um indivíduo que trabalhará dia e noite. Como eles realmente fazem, para serem os melhores naquela área que ele está. Então, isso não bate com zona de conforto, empurrar com a barriga, sabe? Está bom desse jeito, não bate. Ah, eu não sabia. Quando eu fui fazer a ressonância. Ora, está gravando? Está tudo gravado. Já existem 11 DVDs, terá 16 gravações desse curso, livros etc. Então, pede. Quer pedir coisas? Está lá, no livro, Hélio Couto e Osho 279. Veja a lista de páginas e páginas, abertamente falando, explicando, nos nossos livros. Então, está dando tudo errado. Não está dando nada errado, está tudo certo. Mas, por que não se faz assim? Devido ao pensamento mágico. Não quero ter trabalho de aprender, não quero estudar, não quero coisa nenhuma. Vou até lá, faço os pedidos e fim. E não é assim que funciona. Não tem como fazer funcionar do jeito que a pessoa quer, porque há leis que regem tudo. Então, não é do jeito que se pensa, é do jeito que é. E está se passando à frente exatamente como que é. 50 anos de pesquisa para se descobrir, para se passar. 50 anos pesquisando, para descobrir assim, testando. Então, está aqui, mastigado. Se fizer assim, 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 sucesso absoluto. 100% de sucesso. Melhor que isso não existe. Mais que isso, você chegar numa vida e já pegar a coisa toda mastigada. Imagine se eu tivesse assistido esse curso quando eu tinha 15 anos de idade. Se eu, partindo do zero, descobri tudo isso, imagine se eu já tivesse o fio da meada. Olha, o negócio é onda, partícula, transfere a informação, com 15 anos, o que não daria para ter feito. Portanto, está na mão de vocês fazer. Só, a última coisa. Quanto mais se recebe, mais será cobrado. Cobrado. Evidente. Quanto mais conhecimento, mais você possui, mais precisa fazer. Porque se não faz, você está reprimindo a consciência que tem. Já sabe, para segurar, você precisa colocar concreto. Colocou concreto, você somatiza. Portanto, quanto maior a consciência, mais tem que fazer, porque, se não, somatiza no mesmo grau de consciência que tem. Boa noite.